Afternoon, students. Observe aí a page 105. Para entender, para compreender essa página, vocês têm que antes irem lá no final do livro e abrir na página 159, tá? A página 159 vai explicar o passado dos verbos. Vocês têm que lembrar que o passado é feito, os verbos regulares são feitos com ED ao final, não é isso? Vocês lembram disso? Por exemplo, estamos aqui na página 159. Vamos buscar esta página para compreender. Correto? Então, aqui é a página 159. Tem uma pequena explicação, tá? Sobre esses verbos irregulares, como funciona. Então, aqui nós temos a afirmativa, certo? I went to bed late yesterday. Então, eu fui para a cama tarde ontem. Então, went é o passado de go, que é ir, o verbo ir. Só que ele não faz com ed. Ele se faz de uma outra forma totalmente diferente de go. Mas, professora, como que eu vou descobrir qual o passado de go? Você vai na página 150, que tem uma tabela. Nesta tabela tem o verbo go no presente e tem o verbo go no passado, ok? Então, nós temos aqui go. Como ele é no presente e no passado ele fica went. Então, ele não é formado com ed no passado. Verbo que não é formado com ed, quando vai para o passado, não tem a terminação ed, ele é um verbo irregular. E para você compreender como vai o passado dele, você tem que buscar essa tabelinha que está na página 150 para procurar o passado do verbo. Por exemplo, o passado do verbo go é went. O passado do verbo have, que é ter, é tinha ou teve, que é had. O passado do verbo do, que é fazer, é did. Então, você tem que estar estudando essa tabela para poder responder esses exercícios que agora vão ser dessa forma, ok? Então, vamos voltando lá para a página 159, que tem a explicação dos verbos irregulares. Então, no passado, na afirmativa, o verbo vai ficar no passado, quando estiver na afirmativa. Quando for para negativa, vem o did. Toda vez que tiver esse did, você vai ter que usar o verbo no presente, que no caso, no presente, ele fica go. Na interrogativa, tem did? Tem did. Então, o verbo vai ficar no presente. Não pode esquecer desse detalhe para poder responder os exercícios corretamente, ok? Toda vez que tiver o did, o verbo vai para o presente, ou a forma infinitiva. E quando está na afirmativa, ele vai para o passado. Tem que ir lá naquela tabela para saber como é o passado do verbo. Então, vamos voltar para a página que nós estávamos, que era 105, que nós vamos tentar responder esta página agora. Ok? Então, a página 105, abram o livro de inglês aí na página 105. Vamos localizar essa página. Ok? Tá aqui. Então, é uma história em quadrinho. Como que strip? Peanuts. Peanuts significa amendoim em inglês. Almost done. Quase pronto. Aí o Snoopy tá aqui. Ele olha, tem uns tijolos aqui. Ele vai e coloca algo lá. Tá? A pintura, como se tivesse uma construção. Ele, no, mom. Meu cachorro não comeu minha tarefa. Então, mom, no sentido de senhora, essa abreviação aqui, quando tem essa apóstrofe, tá? Ele escreveu isso. Então, o que acontece? Vocês vão responder essa questão de acordo com o que tá a historinha, a compreensão da historinha. Então, quais são as alternativas corretas? Temos aqui, tem algumas sentenças no tempo presente? Tem alguma coisa no presente aqui? Creio que não, né? Wrote é escreveu, did é característica do passado, então com certeza essa daqui não é a correta. Mom é uma forma curta de mother? Não. Esse mom, quando tem essa vírgula, essa apóstrofe em cima, tá sendo uma abreviação de senhora, então também não compete marcar esta alternativa. Meu cachorro não comeu minha tarefa é uma forma negativa? Se tá na negativa, você vai marcar correto.
Ele escreveu isso, tá no tempo passado? Se tiver, marca correto, ok? Então, para marcar somente duas que estão corretas nesta questão. Aqui nós temos uma explicação de como funcionam os verbos irregulares. Então, comer é um verbo irregular, porque quando vai para o passado, ele não tem ED ao final. Então, aqui, I ate a lot last night. Então, tá na afirmativa, então o verbo tá no passado. Mas quando vai para a interrogativa, que tem o did, o verbo comeu vai ficar no presente. Então, fica eat e não ate. Tem o did na negativa, então não vai ficar ate, vai ficar o quê? Eat. Então, não esqueçam disso para poder proceder com as questões. Nós temos aqui essa questão, quando tiver na afirmativa é para passar para negativa. Quando tiver na negativa é para passar para afirmativa. Então, aqui, Charlie Brown did his homework. Aqui não tem didn't e não tem a presença do not. Então, tá na afirmativa. Então, você vai colocar Charlie Brown para passar para negativa. Como é que vai ficar esta questão? Ok? Vai ficar Charlie Brown didn't do his homework. Então, Charlie Brown didn't e do his homework. O do vai ficar no presente. Charlie Brown não fez a tarefa dele. Por quê? E vai botar o not depois do did, ou então botar didn't. Aqui, tá na negativa? Tá, porque tem o not aqui, ó, didn't. Então, você vai botar na afirmativa, vai ficar Charlie Brown. Qual é o presente do verbo go? Ou a forma passada de go? Vai ficar went. Então, Charlie Brown went to school, ok? E aqui nós temos Snoopy ate, tá também no passado, é uma afirmativa, então você vai passar para negativa. Snoopy didn't, você vai botar eat, como tá aqui na tabela. Snoopy didn't eat Charlie Brown's homework. Aqui na letra D, tá na negativa, então você vai passar para afirmativa. Charlie Brown, vai sair esse didn't e o tell vai pro passado. Como é o passado de tell? É told. Charlie Brown told the teacher who did his homework. Ok? Repete o restante. Ok? Right? Tentem responder aí. Try to answer do exercise in page 105.